errar os mesmos erros é negligência, e você, como líder, não pode aceitar isso e deve tomar as ações, mas sem hesitar, sempre sendo rígido com os processos, mas gentil com as pessoas. Essa ordem jamais ela pode ser inversa. Então, essa é uma massa que eu carrego comigo, né? Você sempre vai atuar diante da situação. Você não está advertindo ou aplicando uma medida disciplinar na pessoa. Você está sancionando a situação. Esse é um ponto bem importante. E aí, quando você tem essa recorrência de feedbacks, você começa a firmar compromissos com essas pessoas, tirando delas, com base no histórico e no melhor resultado histórico dela, quanto ela vai se comprometer de evoluir a partir da semana seguinte, e assim você vai fazendo até encerrar o seu mês, registrando todos os feedbacks em ferramentas, em formulários. É importante você gerar esses documentos, porque ao término da recorrência semanal, ao final de um mês, você terá 4 evidências de que você tomou ações fundamentadas com essas pessoas e que os resultados dela tracionaram ou não tracionaram, quais ainda estão sendo os impactos, para você, de novo, né, repetir os passos no mês novo que se inicia. E tudo isso vai fazer você gerar insumos para defender para a empresa aqueles colaboradores ou funcionários que realmente não tem jeito. Mas hoje, a maioria dos líderes faz o quê? Eles tentam defender pela garganta, defendendo, dizendo assim, mas não tem jeito, eu já fiz de tudo, a pessoa não reage. Tá bom, mas cadê os fatos, cadê os dados, cadê as evidências de que realmente você tomou todas as ações que você poderia, que você pode dormir, deitar a sua cabeça em paz no travesseiro, de que você fez tudo o que você poderia e a pessoa realmente não reagiu. A partir daí, aí sim, você estará tranquilo se a empresa tomar a decisão ou te autorizar a fazer o desligamento dessa pessoa. Então, quando você desliga um funcionário, um colaborador, você não está desligando somente o seu funcionário, você está desligando, muitas vezes, uma família, né? Essa pessoa, ela é provedora de uma família, e você, como líder, tem uma responsabilidade social absurda. Então, não é simplesmente o desligamento pelo desligamento. O que está por trás? Sabe, sempre se questiona isso. O que está por trás de uma rebeldia? O que está por trás de uma má qualidade num atendimento ou numa prestação de serviços? O que está por trás de um desligamento? Quais são os fatores que envolvem todos esses pontos, né? Então, é por isso que eu digo que liderar não é um cargo, liderar é uma missão, tá? E aí, tudo nice com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live dos líderes atípicos. Neste canal, assim como em todos os outros do Liderando Mais, eu vou sempre trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a formar equipes de alta performance e subir de cargo. E talvez você me conheça, talvez não, mas eu sou a Nice, e o tema da nossa live de hoje são perguntas mais frequentes que eu recebi nessas 2 últimas semanas. Talvez você tenha acompanhado ou não essa live dos líderes atípicos. Nestas 2 semanas, eu estou fazendo essa live como forma de aquecer o lançamento do meu curso online, do meu programa de desenvolvimento de líderes, o programa Liderando Mais. E que vai acontecer esse lançamento na primeira semana de agosto. Neste período, eu vou conduzir 3 aulas gratuitas, onde nestas aulas eu vou comentar com você e vou te mostrar na primeira aula que existem oportunidades disponíveis no mercado, o que faltam são líderes qualificados. E aí eu vou te provar isso na primeira aula. Na segunda aula da Jornada do Líder de Alta Performance, é o nome deste evento que vai acontecer na primeira semana de agosto, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para conseguir estar apto a conquistar uma dessas oportunidades que o mercado tem disponível, e você vai ver na jornada que tem realmente. E aí eu vou mostrar o que você precisa fazer para estar apto para oportunidades melhores, tanto na empresa que você atua, quanto no mercado. E no último dia da jornada, que vai acontecer no dia 5 de agosto, eu vou te mostrar
a trilha que eu, Nice, segui, assim como dezenas de outros líderes que se permitiram colocar em prática essa metodologia, que são esses passos que eu explorei em detalhes ao longo dessas 2 últimas semanas aqui pelo Instagram, né? Aqui na live dos líderes atípicos. E o objetivo é, no terceiro dia da jornada, que vai ser no dia 5 de agosto, eu te mostrar como você também pode seguir essa mesma trilha. No meu caso, a partir do momento que eu comecei a implementar essa metodologia de trabalho, porque é um formato de gestão totalmente diferenciado, é uma metodologia ágil, de repetição, então quer dizer, você não vai precisar todos os meses bolar alguma coisa nova, é a mesma metodologia, seguindo os mesmos passos, e como ela é de repetição, ela vai virar um hábito para você, e vai chegar um momento que você vai estar fazendo isso de maneira tão natural, que você não vai nem perceber. E o mais interessante, por ela ser de repetição, né, cada vez que você implementa, você vai se habituando e vai melhorando a execução de cada um dos passos. É que vamos supor que você implementou 7 passos que estão divididas em 3 etapas, que é a etapa de planejamento, onde você vai ter o passo 1 e 2 dentro desta etapa, e aí eu vou ensinar, no caso, no meu curso online, nesse programa de desenvolvimento em detalhes. No passo 2, que é a preparação, você vai ter inserido nessa etapa os passos 3 e 4, e na etapa de ação, que é efetivamente a mão na massa, você vai ter lá dentro dessa etapa de ação os passos 5, 6 e 7. Cada um desses passos eu vou explicar em detalhes para você lá no último dia da jornada, para você entender o que compõe esse programa de gestão. É um programa de desenvolvimento focado nos líderes que querem formar equipes de alta performance e subir de cargo. Então, para você que é um líder apenas curioso, que está acostumado a trabalhar no automático, você gosta dessa vida ou não gosta, mas também não faz nada de diferente para mudar, a jornada do líder de alta performance talvez não seja para você. Agora, se você é um líder que foca na formação de equipes de alta performance, mas não sabe muito bem o caminho ou como estruturar isso tudo, aí a jornada é para você. E aí eu sugiro que você se programe. Então, a jornada vai acontecer na primeira semana de agosto, nos dias 1, 3 e 5, tá bom? Eu vejo você lá na jornada. E na nossa live de hoje, eu vou responder as principais perguntas que eu recebi ao longo dessas 2 semanas, onde eu estou aqui conduzindo a live dos líderes atípicos. E aí eu fui recebendo no privado, nos comentários de alguns vídeos, em formulários de pesquisas que eu sempre realizo com a minha audiência, eu fui recebendo essas dúvidas. E aí hoje eu separei 2 pesquisas, onde nessas pesquisas eu tenho compilado das principais dúvidas que eu também recebi através de mensagens, no direct aqui pelo Instagram ou nos comentários dos vídeos que eu postei. Então, sem muitas delongas, vamos então para a primeira dúvida. A primeira dúvida que eu recebi é como manter o clima de uma equipe com transparência, sem mentiras e aplicando feedbacks construtivos numa operação de call center. Olha só, acima de tudo, eu acho que existe um valor que a gente não pode abrir mão, né? Como líderes, jamais a gente pode abrir mão da integridade. Não importa o ambiente que você vai entrar. Se você, de repente, está dentro de uma empresa que permite você trabalhar com esqueminhas, dando jeitinhos, você precisa, primeiro, observar desde a sua entrada nesta empresa qual é a missão, quais são os valores que essa empresa tem. Então, já começa por aí. Eu, Nice, sempre priorizo isso. Então, eu observo dentro da empresa, inclusive antes de eu prestar processos seletivos, foi assim na minha carreira, eu sempre estudava aquela empresa. Então, eu observava qual é a missão. E aí, quando eu estava durante o processo seletivo, ou se eu fazia uma rede de networks, né? Eu sou bastante ativa na rede do LinkedIn. Então, se você, de repente, não está conectado comigo lá, me procura Helenice Matias Ferreira,
vamos nos conectar para a gente trocar práticas, e lá eu posto também conteúdos constantemente. E o que eu fazia? Eu pesquisava, principalmente na rede do LinkedIn, pessoas que eram daquela determinada empresa que eu ia prestar o processo seletivo. E eu sondava essas pessoas. Então, eu perguntava sobre a empresa, se aquele colaborador gostava de trabalhar lá, quais eram os benefícios que tinham, quais eram os valores, se tinha um clima agradável. Então, eu fazia toda a sondagem e para que eu soubesse onde eu estaria pisando caso eu fosse aprovada para a vaga. Então, esse é o primeiro passo. Desde a entrada, não pode ser surpresa onde você vai entrar. E aí você precisa avaliar se os valores dessa empresa estão em linha com os teus valores. Porque se conflitar, se os valores não forem os mesmos, falando por mim, eu já não entro naquela empresa. Inclusive, quando eu comecei a fazer essas sondagens, em vários momentos eu dispensei algumas oportunidades, porque eu entendi que alguns valores lá conflitavam com os meus. E se tem algo que eu não abro mão, são valores. E aí, é muito importante você saber disso, né? Quando você conhece a empresa onde você está entrando, você começa a ter mais segurança desde a parte do processo. Então, esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você validou, você entendeu quais eram os valores, você já fez a sondagem, e aí você ingressa nessa empresa, você pode ser você. Você não precisa usar nenhum tipo de máscaras, mesmo porque as máscaras caem em algum momento. E o mais relevante de tudo isso é você entender que a transparência é a base de qualquer relação. Você falar o que as pessoas gostam é diferente de você falar o que elas precisam, o que elas necessitam, principalmente se você atua na posição de uma liderança de equipe, né? Então, você precisa ter muita transparência em tudo que você vai falar. E aí, fala ali, sem mentiras e aplicando feedbacks construtivos numa operação de call center. Gente, de verdade, né? A mentira não tem que ser tolerável em lugar nenhum. Se você está dentro de uma empresa onde você precisa agir com mentiras para você ter um clima agradável, um exemplo é você prometer para a tua equipe ou fazer qualquer tipo de campanhas desafiando as pessoas da sua equipe para elas chegarem no objetivo, sendo que não existe nenhum tipo de premiação. Ou você coloca um desafio justamente para que essas pessoas não alcancem, justamente porque não tem nenhum tipo de premiação. E eu estou aqui falando algo que seria corriqueiro e ainda assim inaceitável no meu ponto de vista. Então, acho que a integridade e você ser transparente com as pessoas da sua equipe, isso não tem preço, né? Em resumo, respondendo essa dúvida que eu recebi, como manter o clima de uma equipe com transparência, sem mentiras e aplicando feedbacks construtivos numa operação de call center? O feedback é a principal ferramenta do líder de equipe. E muitas vezes, a grande maioria dos líderes negligenciam essa ferramenta de gestão, de transformação, muitas vezes, porque você lidera pessoas que em vários momentos passam por situações muito delicadas e que um feedback inteiro ali para aquele momento faria toda a diferença para a vida daquela pessoa. E o líder, ele ignora isso. Por quê? Porque ele está tão atarefado, são tantas demandas, tantas reuniões, só ele tem tarefas para fazer, mal consegue almoçar, não consegue sair no seu horário de trabalho. E eu não vou aqui ser hipócrita de dizer que isso não acontece. Isso acontece, mas não pode ser uma rotina. A prioridade do líder de equipe é a equipe, né? Então, se essa ordem está inversa, tem algo muito errado. Então, ontem, inclusive, na live, eu falei sobre retroalimentar. É você ter uma recorrência de atuação. E na live de quarta-feira, eu falei bastante sobre feedbacks. Então, quando você alia o feedback a essa transparência, a essa integridade, você precisa ter papos retos com a sua equipe. Não adianta você querer mentir, como foi colocado ali na dúvida, porque se você mente, existe um ditado aí que diz, né? A mentira tem pernas curtas. Então, é muito importante que você pense nisso. Você criar uma recorrência de conversas semanais, de feedbacks estruturados com a sua equipe, com base em todos os passos que eu expliquei ao longo aqui das 2 últimas semanas na live aqui dos líderes atípicos, na minha opinião técnica, o que vai fazer toda a diferença para você como líder de equipe. E aí, uma outra pergunta, né, que eu recebi.
Como tem sido a aceitação dos conteúdos? O projeto vem crescendo, Nice? Por que você acredita que o líder tem mais influência no indivíduo do que nele mesmo? Quais os resultados de pessoas que seguiram os 7 passos? O que vem por aí de novidades? Então, são várias perguntas em uma única. E aí, eu vou responder aos pouquinhos, tá? Boa noite para todos vocês que estão chegando. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, Antônio. Boa noite, Montenegro. Boa noite, Carlitos. Boa noite, Antônio. Você está enviando aqui uma solicitação de entrar ao vivo. Você tem alguma dúvida? Se você tiver alguma pergunta para fazer, escreve no chat para mim se você é líder de equipe e se você quer realmente fazer uma pergunta ao vivo aqui comigo ou você apertou aí por engano, tá? Eu vou ficar atenta aqui nas conversas, nos comentários. Bom, então eu vou responder aqui aos poucos, tá? Como tem sido a aceitação dos conteúdos? Eu tenho recebido feedbacks muito positivos, principalmente no privado, e em alguns comentários de vídeos, principalmente vídeos que vão direto na dor desses líderes. E feedbacks muito positivos. Até agora, pelo menos, eu não tive haters, né? Então, assim, as pessoas que realmente estão acompanhando os meus conteúdos demonstram que estão gostando. No meu canal do YouTube, inclusive, nos comentários de alguns dos vídeos, as pessoas até agradecem. Eu recebi essa semana, eu até postei no LinkedIn o feedback de uma assistente que foi promovida a supervisora. Ela conseguiu o cargo dela, a posição dela de liderança de equipe, e segundo ela, os meus conteúdos ajudaram bastante. Então, eu estou bem feliz com os comentários e os feedbacks que eu venho recebendo. Aí tem uma outra pergunta: o projeto vem crescendo? Quem me acompanha, né? Eu estou aqui no digital há pelo menos uns 3 anos. Quem me acompanha desde o início sabe que a qualidade dos meus conteúdos vem mudando, até porque, assim como eu sempre indico para os meus mentorados, eu também faço mentorias, né? Eu também sou mentorada. Então, eu quero me aprimorar a cada dia. E é muito importante, quando eu faço uma autoanálise dos meus conteúdos e recebo também alguns feedbacks, dizendo que os meus conteúdos melhoraram, a qualidade melhoraram. E se você quer comprovar isso, vai lá no meu canal do YouTube, canal Liderando Mais, e vai desde o início, pega lá desde o primeiro vídeo, vai avaliando a qualidade, tanto das capinhas, né, que são as thumbnails, quanto a qualidade dos próprios conteúdos. Então, eu estou aplicando metodologias também nos meus conteúdos, existe uma intencionalidade por trás de todo o conteúdo que eu gravo, ou seja, então, da mesma forma que eu também ajudo líderes a se qualificarem, eu também estou sendo ajudada pelos meus mentores a me qualificar nessa transformação digital, né? Porque eu sempre desenvolvi uma carreira muito consolidada no presencial, e agora eu estou vindo integralmente para o digital. Então, no digital, eu estou começando do zero, né? Eu estou engatinhando, mas eu observo, eu vejo sim, e recebo os feedbacks dos meus mentores, inclusive, além dos líderes que acompanham os meus conteúdos, de que realmente venho evoluindo a cada mês, a cada ano. E isso é um fator, para mim, motivacional, né? Porque a motivação, ela é intrínseca. Então, receber esse tipo de feedback, para mim, é um fator crucial que me motiva realmente a continuar. Uma outra pergunta que eu recebi aqui: por que você acredita que o líder tem mais influência no indivíduo do que ele mesmo? Gente, liderar é uma missão. Quando o líder, ele escolhe, porque liderar é uma escolha, essa atividade, essa missão, ele acaba anulando ele em prol do outro. Então, o líder que não tem esse espírito servidor, esse coração ensinável, essa humildade de entender que ele não só ensina, mas ele também aprende, é uma troca, esse líder, talvez ele está no lugar errado, né? Então, assim, o líder, de fato, ele serve, ele está ali numa missão, não é um cargo. Então, é por isso que eu acredito, respondendo à dúvida, que o líder, ele não trabalha por ele. O resultado dele é tabela, ele não tem que estar ali preocupado com o resultado dele, porque, consequentemente, quando ele desenvolve os liderados dele, o resultado dele vem
naturalmente, vem por tabela. Então, quando, respondendo ali, né, a pergunta, por que você acredita que o líder tem mais influência no indivíduo do que ele mesmo? Porque não seria inteligente ele não trabalhar em prol da equipe dele. Ele vai receber proporcional ao que ele fizer. Então, se ele tem ótimos resultados, ele está fazendo um excelente trabalho. Se ele não tem resultados, não adianta ele procurar culpados. Ele é o principal responsável. Então, o líder é como se fosse um maestro. Ele é quem vai ditar o ritmo. É ele quem vai dizer ali a trilha, o caminho que a equipe dele precisa seguir. E se essa equipe vai seguir ou não, se os resultados vão aparecer ou não, se ele vai conseguir formar equipes de alta performance, ajudar outras pessoas na formação como seus sucessores, para que ele também suba de cargo na carreira, é uma consequência da gestão dele, do trabalho que ele está desenvolvendo. Então, é por tudo isso que eu acredito e defendo que o líder, sem dúvida alguma, ele tem muito mais influência nos outros do que nele próprio. O que ele precisa é se qualificar, ele precisa se preparar, porque ele vai liderar pessoas das mais variadas opiniões, dos mais variados perfis. Muitas vezes o que vai motivar um não vai motivar outro. Então, o líder precisa desenvolver habilidades que vão ao encontro dessas necessidades. É isso que ele precisa fazer, se capacitar o tempo todo para que ele esteja apto a direcionar e a fazer a gestão ali da equipe dele de maneira muito assertiva. No mais, ele tem que trabalhar em prol da equipe dele, porque se ele trabalhar olhando o seu umbigo, esse líder certamente terá prazo de validade. Não é um líder que vai ter um crescimento na carreira, ele não vai definitivamente conseguir formar uma equipe de alta performance e muito menos subir de cargo, crescer na carreira como profissional, né? Aí me fizeram aqui uma outra pergunta. Quais os resultados de pessoas que seguiram os 7 passos? Volto a falar do meu canal lá do YouTube, canal Liderando Mais. Lá eu tenho uma playlist, onde nessa playlist eu dei o nome de depoimentos, e lá você vai conseguir acompanhar vários depoimentos de profissionais que praticaram a metodologia que eu estou detalhando aqui ao longo dessas 2 semanas da live dos líderes atípicos, que é o aquecimento para a jornada do líder de alta performance, que vai acontecer lá na primeira semana de agosto. Então, lá nessa playlist, eu tenho vários depoimentos de profissionais que praticaram a metodologia e que conseguiram crescer na carreira. E alguns deles até mais de uma vez. Então, eu tenho a Ellen, eu tenho o André, eu tenho o Aurélio, eu tenho o Carlinhos, né? E alguns deles eu falo que, carinhosamente, que são os meus faixas pretas. São aqueles profissionais que realmente estão comigo e me acompanham há muitos anos, que eu conheci muitos deles na trajetória iniciando como supervisores e que hoje atuam como gerentes, alguns deles já se tornaram até heads de contas bem importantes. Enfim, então tem vários resultados. Outros profissionais que não conseguiam de jeito nenhum entregar metas, entregar resultados, e que ao implementar a metodologia, porque ela é uma metodologia de repetição, ela é estruturada, ela vai te ajudar a organizar o seu dia, ela vai fazer com que você pare de apagar incêndios, ela vai te orientar a investigar a causa raiz, gerar diagnósticos muito claros, para que você faça apresentações de resultados com muito mais confiança, porque você vai fazer todos os seus processos de gestão dali em diante com base em dados e fatos. Então, a partir do momento que você tem o domínio do que você está apresentando, naturalmente, isso vai trazer para você mais segurança. Agora, quando o líder trabalha na linha de apagar incêndio, no piloto automático, ele é chamado para uma reunião, ele não se prepara, e aí o que ele faz? Nossa, o que eu vou colocar nessa apresentação? Deixa eu ver o que eu vou falar, já entra todo temeroso, suando frio, crise de ansiedade começa a atacar, e aí muitas vezes ele até esquece o que ele tinha se preparado, entre aspas, né, para falar naquela reunião de resultados, por exemplo. Então, a metodologia traz resultados, e resultados muito consistentes, desde que sejam praticados, né? Porque, assim como qualquer método, qualquer hábito, ele precisa de repetição, e para você ir aprimorando, para você ir evoluindo e melhorando a cada vez que você implementa. A mente da gente, eu até falei isso em uma das lives dessa semana, inclusive hoje o meu mentor falou sobre isso,
ela se habitua com repetições. Ela entende os sinais repetitivos como sendo importantes para você. Então, se vai fazer bem ou não vai fazer tão bem, por exemplo, o hábito que você tem de trabalhar no piloto automático, a tua mente já capturou esses sinais repetitivos e entendeu que aquilo é importante para você. Da mesma forma, quando você pratica uma metodologia de repetição e você vai fazendo todo aquele processo de melhoria contínua. A mente também entende isso como repetições e vai te condicionar a fazer a prática daquilo constantemente. Então, é muito importante você entender isso, né? Assim, sem dúvida, se você que é líder de equipe não estrutura uma metodologia de gestão, não cria um passo a passo, onde você vai criando a sua recorrência de atuação, porque, gente, se vocês observarem dos líderes que mais se destacam na carreira, eles têm pontos comuns. Eles têm hábitos que são muito parecidos. E foi justamente isso que eu comecei a observar desde que eu era supervisora e percebi que, eu não ia querer trabalhar no automático como a maioria dos líderes faziam. Quando eu era atendente, eu estava sendo liderada por líderes, eu tive grandes líderes, é verdade, mas a grande maioria deles não conseguia sequer conduzir um feedback comigo, não conseguiam sequer falar comigo, porque não tinham tempo para nada. Então, quando eu escolhi, porque liderar é uma escolha, me tornar líder, eu prometi para mim que eu faria diferente. E aí eu comecei a observar daqueles líderes que mais se destacavam, o que eles faziam que eram pontos comuns. E aí eu fui começando a descrever esses pontos comuns e fui validando comigo e junto com a minha equipe. Então, eu fui colocando em prática e vendo se dava bom. Fui colocando em prática, vendo se dava bom. E à medida que eu ia conseguindo evoluir, foi assim que eu fui construindo o passo a passo, que se resume em 7 passos, né? Se você colocar em prática da forma que eu recomendo e direciono, porque eu aprendi, porque eu pratiquei e porque eu consegui evoluir na minha carreira fazendo uso dessa metodologia. Então, se eu demorei em torno de 7 anos para sair do patamar de supervisora gerente, eu quero te ajudar, porque eu encontrei a trilha certa, a reduzir muito esse tempo, né? Então, é possível, você só precisa realmente decidir querer fazer uso, porque a mudança de hábito, ela é muito difícil, ela não é fácil, principalmente quando você está ali com o teu chefe cobrando resultados, você tem uma equipe que não entrega, você tem pessoas mimizentas dentro da equipe, e que a empresa não manda embora, e você tem que fazer a gestão das pessoas, e tem que trazer o resultado, né? Então, você está sendo ali chicoteado o tempo todo. O que você tende a fazer? Atuar no efeito manada. Da forma que todo mundo age, você quer agir também. Então, essa mudança de mindset, a mudança de hábito, ela é um desafio para o líder de equipe. E é por isso que eu decidi vir para as redes sociais, vir para a internet, propagar a minha mensagem para o máximo de líderes que querem ajuda, que querem saber um caminho diferente. Pô, se deu certo para mim, se deu certo para dezenas de outros líderes que eu ensinei e que conseguiram também, por que vai ser diferente com você? Então, é você realmente decidir se dar uma oportunidade, né? Então, é por isso que eu defendo a minha metodologia de trabalho, a Liderando Mais, porque deu muito certo, e no meu canal, respondendo a pergunta, quais os resultados de pessoas que seguiram os 7 passos, no meu canal lá, canal do YouTube, canal Liderando Mais, você vai encontrar na playlist depoimento várias provas que evidenciam o quanto dá certo, tá? Uma outra dúvida que me foi colocada, o que vem por aí de novidade, Nice? Então, eu já venho falando em todas as lives aqui, né, dos líderes atípicos, que na primeira semana de agosto eu vou fazer um novo lançamento. Então, essa vai ser a minha 3ª turma. Eu já tenho alunos, inclusive, fazendo parte do meu curso, do meu programa de gestão, de desenvolvimento de líderes, que é o programa Liderando Mais. E nesse programa, além do curso, eu também conduzo algumas mentorias. São em torno de 8 mentorias que vêm juntamente do curso, justamente para eu pegar na mão, para eu ensinar como seguir a trilha certa, como fundamentar e organizar o teu dia. O líder de hoje, depois, a gente está falando ainda, né, que assim, nós ainda estamos numa pandemia, mas, gente,
Nós estamos num momento totalmente novo, onde as empresas estão carentes e sedentas por líderes cada vez mais qualificados. Aquele líder que está acostumado a trabalhar no automático, que não trabalha com base no histórico de dados, que não sabe analisar, seja um indicador, seja um relatório, seja uma situação que ele precisa analisar de maneira crítica antes de sair fazendo. O líder que continua falando o mesmo discurso para todo mundo, que não agrupa de acordo com as necessidades, com os gaps de cada liderado teu, o líder que não estabelece um plano de ação estruturado, que não comunica, não firma compromisso com as pessoas, conduzindo feedbacks cada vez mais estruturados, com base em dados e fatos, e acima de tudo, que cria essa recorrência, no mínimo semanal, para realmente virar um hábito para ele e para as pessoas que ele lidera, é um líder que está fadado ao fracasso. É um líder que não vai conseguir formar equipes de alta performance, que é o que as empresas esperam, de cada líder que hoje, principalmente, trabalha com entrega de resultados, seja lá o que for resultados para a empresa que você trabalha, porque cada uma tem as suas necessidades, os seus indicadores, e ainda aquela liderança que não está próximo das pessoas. Nós saímos agora, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de achar que tudo está normal. Ainda não está normal, né? A gente sabe que a pandemia ainda está aí acontecendo, tem pessoas ainda que estão ressabiadas, mas a grande maioria, cara, nem máscaras mais usam, né? Porque o governo, e não estou aqui para discutir políticas, enfim, liberou as máscaras. Mas a gente tem um órgão de saúde mundial que ainda não liberou, porque nós estamos ainda numa pandemia. E todo este processo, já são 3 anos de pandemia, algo que a gente imaginou, imagina, a gente nunca imaginou que duraria tudo isso de tempo, né? A gente falava lá no início da pandemia de novo normal, agora já é velho normal, né? Não é mais nem novo. Então, imagina o quanto de pessoas não mexeram com a cabeça, a mente das pessoas. Então, o líder que hoje trabalha naquele estilo chefia, sabe, tirando o couro das pessoas, a empresa está me cobrando resultados, a gente tem que entregar resultados ou coisa do gênero, esse cara está fadado ao fracasso, ele tem prazo de validade dentro da empresa com toda certeza. E simplesmente por quê? Porque ele não sabe liderar pessoas. Então, cara, vai fazer outra coisa. Definitivamente você não nasceu para liderar, e tá tudo bem, você só precisa se encontrar e decidir e pesquisar o que faz o seu coração cantar, porque ou você faz aquilo com dedicação, com amor genuíno pelas pessoas que você lidera, ou a empresa em algum momento vai fazer você tomar o seu caminho certo, né? Porque você não vai permanecer, definitivamente não vai. Então as pessoas precisam de líderes próximos, de líderes que entreguem resultados, conscientes de que são as pessoas que trazem esses resultados. O líder não consegue simplesmente resultados esfolando as pessoas, como era bem antigamente, né? A gente ouvia falar muito de chefes, e não é assim que funciona. Então, respondendo a pergunta que vem por aí de novidade, na primeira semana de agosto, mais especificamente nos dias 1, 3 e 5, eu farei mais um lançamento do meu curso, do meu programa de desenvolvimento, para você que é um líder diferenciado e que tem foco em formar equipes de alta performance para crescer na carreira. Se não for para ser assim, não faz sentido para você. Então, eu recomendo fortemente que você nem acompanhe a jornada. Agora, se você se fizer sentido para você e você quiser se inscrever, no link aqui da minha bio, ou na descrição e comentários de todos os vídeos que eu estou postando nessas 2 últimas semanas, principalmente, está lá também o link. Tanto a sua inscrição quanto as aulas da jornada serão totalmente gratuitas. E no último dia da jornada, aí sim, eu vou te mostrar a trilha que eu segui, que me fez crescer 10 vezes ao longo da minha jornada profissional, porque eu encontrei um formato consolidado de gestão. E é isso que eu quero te ensinar. Mas aí eu conto em detalhes lá no último dia da jornada, tá? Então, se fizer sentido para você, se inscreve. Tá aí respondendo a pergunta que vem por aí de novidade, tá?
Uma outra pergunta que me foi feita: fazer mais vídeos de como atuar com pessoas que são líderes de forma negativa e têm o hábito de influenciar os pares. Essa dúvida, inclusive, já foi levantada por alguns líderes. Eu já tenho pelo menos uns 4 ou 5 vídeos sobre esse assunto lá no meu canal. Pesquisa lá, canal Liderando Mais no YouTube, e você vai ver vários vídeos sobre esse assunto aqui. Como liderar pessoas difíceis, como liderar pessoas negativas. O líder tem uma grande dificuldade de liderar pessoas que são formadoras de opinião, né? Aquelas pessoas que saem comendo pelas beiradas, que o líder faz uma reunião, dá um alinhamento, tá tudo bem, ninguém se posiciona, e aí quando volta para a equipe, você começa a observar outros integrantes da sua equipe se distanciando, você não sabe o que está acontecendo, você tenta entender e as pessoas não falam. Então, como é que a gente lidera, né, pessoas assim? E a primeira coisa, eu respondi até uma das perguntas aqui no início, gente, seja transparente. No feedback, o papo tem que ser reto com essas pessoas. Então, se muitas vezes ela está agindo assim e ela nem percebe. E aí você que é líder tem a responsabilidade de dizer o que ela está fazendo, para entender por que ela está se posicionando assim. Porque entenda, por trás de uma rebeldia tem uma causa. E se você atua superficialmente, você vai atuar com base no que está acontecendo naquele momento. Mas o que gerou toda essa rebeldia? É isso que você, como líder, precisa investigar. É aí que entra a habilidade de análise crítica que eu comentei ao longo aqui da live dos líderes atípicos na semana passada. Então, quando você tem a habilidade de análise crítica, você vai procurar analisar essa situação e entender o que está por trás de uma rebeldia. Quando você entende a causa raiz e você chama essa pessoa e fala, meu, abre o seu coração. Pô, você tem um mega de um potencial, você é uma pessoa que manda muito bem quando você quer fazer, mas eu percebo que você influencia, sem perceber muitas vezes, as outras pessoas da equipe. Isso está atrapalhando a minha gestão e o seu crescimento na carreira, se é que você quer crescer na carreira. Então, pô, eu sou teu líder, abre o teu coração, o que está acontecendo? E deixa a pessoa falar. Muitas vezes, ela não tem com quem conversar. São pessoas que, na grande maioria das vezes, não tem uma referência familiar, não tem uma base familiar, e ela deveria enxergar em você, que é líder, a referência que ele não tem, de alguém que é uma autoridade, sabe, na vida dele. Então, quando você chama, você é próximo e tenta entender o que está por trás de uma rebeldia, você quebra as pernas. Por quê? O que é esperado por ele, que é rebelde? Que você vai chegar com os 2 pés nos peitos. Agora, o que não é esperado por ele é que você vai acalentar essa pessoa. E eu sei, gente, que não é fácil. Eu sei que não é fácil, que muitas vezes a gente respira 10 vezes, dá vontade da gente mandar a pessoa ir para aquele lugar, largar tudo e sair correndo. Eu sei disso, não é fácil. Mas cada ser humano tem as suas necessidades. Cada ser humano tem as suas fragilidades. E você, como líder, precisa entender e respeitar as fragilidades dessas pessoas. Então, quando me colocaram aqui como sugestão, né, para fazer vídeos falando sobre pessoas negativas, no meu canal, Liderando Mais, lá do YouTube, tem vários vídeos em relação a isso, mas se eu pudesse aqui deixar uma dica para você toda rebeldia tem uma causa. Entenda o que está por trás. É isso que você, como líder, precisa investigar, tá? Daí aqui tá dizendo, qual é o próximo passo para avançar no seu projeto de lançamento, Nice? Eu já expliquei aqui, né? Não vou ser repetitiva, que na primeira semana de agosto eu tenho a jornada do líder de alta performance e lá eu vou dar todos os detalhes dos próximos passos. Acompanha lá, tá bom? Me perguntaram o seguinte, qual a sua percepção quanto a uma onda de desligamentos voluntários, ou seja, o funcionário pedindo o desligamento em uma empresa? Mercado aquecido ou oportunidades de melhorias na empresa? Bom, aqui cabe uma reflexão bem interessante, né? O líder, na grande maioria das vezes, ele tende a acatar a desculpa verdadeira que o liderado dá para justificar o pedido de desligamento dele. Então, normalmente eles falam assim, ele saiu por questões pessoais, ele não quis comentar, não quis dar muitos detalhes. Ou, ele saiu para trabalhar na área de formação, ele saiu porque conseguiu um emprego melhor para ganhar mais.
E aí, se você trabalha numa empresa que tem escalas de final de semana, ele saiu para trabalhar de segunda a sexta. Então, sempre tem algum culpado que não é o líder. O próprio líder, muitas vezes, ele não consegue enxergar que ele pode ser o responsável pelo pedido de desligamento. É via de regra? Não. Claro que existem os casos em que esse liderado, de fato, saiu para ganhar mais, ele saiu para ingressar na área de formação dele, ele saiu para buscar outras oportunidades que ele avaliou melhores para ele ali no momento. Mas comece a se autoavaliar o quanto você também está próximo dessas pessoas, ao ponto dela pensar 2 vezes em te deixar na mão. Porque quando você tem uma equipe altamente engajada com você, quando você tem uma equipe que realmente preza por essa sinergia que o líder tem a responsabilidade de provocar, ele pensa 2 vezes. E quando ele vai se afastar, ele fala. E eu digo isso com muita propriedade, né? Eu não tive equipes perfeitas sempre. Eu tive pessoas, com certeza, que eram rebeldes. Eu tive pessoas que eram ali mais reservadas. Nem sempre as pessoas vão antecipar o que vai acontecer. Mas, quando o líder é próximo, ele conhece. As pessoas se tornam previsíveis para ele. Porque ele já começa a observar que as atitudes começam a mudar, os resultados que estavam vindo bons começam a reduzir. Assim como uma doença, por exemplo, que você não dorme bem e acorda mal. Cara, você já vem sentindo alguns sintomas. Ou você tem uma dor de cabeça, no caso de resfriado, uma coriza. Alguns sinais de que alguma coisa não está legal, você vai tendo antes de efetivamente a doença vir à tona. Quando você tem liderados e que eles chegam ao ponto de pedir o desligamento, significa que você não estava próximo ou não teve a percepção de entender o que estava acontecendo, porque ele já vinha dando sinais, certamente. Na maioria das vezes, ele dá sinais. E aí, por que o líder, na maioria das vezes, é pego de surpresa? Porque ele não cria aquela recorrência que eu falei no início aqui da live. Então, quando o líder tem a frequência de feedbacks, no mínimo semanal, toda semana você está ali falando com as pessoas da sua equipe, você está trocando uma ideia com elas, você está conversando sobre N fatores, entendendo como está a vida, o quanto ela está feliz de estar ali naquela empresa, o quanto ela tem pretensão de sair, ela quer crescer ou não, ela está ali para passar uma chuva ou não. Então, o líder, quando ele cria essa recorrência, ele consegue, sim, capturar alguns indícios de que essa pessoa não deve ficar muito tempo na sua equipe. E aí, você começa a tomar ações preventivas, alertando o teu direto, a empresa, de que você corre o risco de perder 1, 2 ou 3 pessoas. Então, por mais que a gente fale assim, mas tudo é culpa do líder, não é que tudo seja culpa do líder, mas a gente tem a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de liderar gente, né? Nós lideramos vidas. E você tem, sim, que encontrar meios de fazer uma gestão cada vez mais efetiva para que você consiga contornar as situações das mais diversas que você vai enfrentar no seu dia a dia. E quando me fizeram ali a pergunta, qual é a sua percepção quanto a uma onda de desligamentos voluntários em uma empresa? Mercado aquecido ou oportunidade de melhoria na empresa? Certamente, ponto 1, ele não está numa empresa que ele está feliz, seja pela questão de benefícios, seja porque ele gostaria de ganhar mais, ele está limitado, enfim, dentro da empresa, e aí não é uma responsabilidade direta do líder, ele não está feliz. Agora, cabe ao líder entender o que gera essa infelicidade dele ali na empresa que ele está. Então, não deduza, sabe? Utilize os feedbacks para você perceber isso. Porque quando você tem essa clareza da parte dele, se um dia ele pedir o desligamento para buscar outras oportunidades melhores, tá tudo bem, você também faria o mesmo, né? Quantas vezes eu olhei o mercado para encontrar oportunidades melhores, mas foram poucas vezes, por quê? Porque eu estava feliz onde eu estava. De alguma forma, aquela empresa estava agregando conhecimentos, eu estava conseguindo desenvolver o meu estilo de trabalho e tendo liberdade de atuação. Então, algumas coisas, para mim, elas são mais valorosas do que a grana por si só.
Mas é claro que você não trabalha de graça, né? Você trabalha em troca de um salário. Então, cada um vai fazer a sua avaliação. Por isso que você ser próximo e ter essa recorrência nos feedbacks semanais vai fazer com que você tenha previsibilidade do que pode acontecer. E aí você não corre o risco de ter esses pedidos de desligamentos em massa acontecendo. Normalmente são situações comuns. Se é pedido de desligamento em massa, eles estão ali muito fortalecidos, um foi comentando com o outro alguma oportunidade que todos ali avaliaram como melhor e vazaram. Só que se você é um líder que foi pego de surpresa por isso, olha, sinto muito em dizer, mas você tem um nível de distanciamento da sua equipe absurdo. Começa a repensar o formato de gestão aí. E para finalizar, gente, passa muito rápido para mim, eu amo esse momento aqui. Tem uma pessoa que coloca assim: o que devo fazer para manter a equipe engajada, tomar ações assertivas e tudo isso dentro do meu expediente? E aí coloca risos. Por quê? O que é natural para o líder de equipe? É ele trabalhar no mínimo 10 horas por dia. Ele raramente consegue sair no horário de trabalho dele. E a maioria dos líderes, né, trabalham nesse formato. Almoço é luxo quando ele consegue sair no horário dele e ainda fazer 1 hora de almoço. São raros aqueles líderes que têm disciplina e falam: meu horário de almoço é sagrado, e para todos deveria ser, porque isso é uma lei, né, que deve ser seguida, e o próprio líder ou qualquer outro funcionário, colaborador de qualquer empresa tem direito a fazer a sua 1 hora de almoço, se a sua escala assim permitir, né? Então, o que fazer? Parece repetitivo, mas, gente, não tem outra forma. Eu, Nice, não encontrei outra forma. Desde que eu comecei a minha jornada como líder, há mais de 15 anos atrás, eu não encontrei outra forma senão estruturando a minha gestão. Se você não estruturar o teu dia, e nem todos os dias você vai conseguir seguir à risca o que você planejou, mas quando você tem um fundamento, quando você estrutura o teu mês, né? Começou um novo mês, você faz todos aqueles passos. Eu levanto o histórico dos meus dados, eu analiso as informações, eu agrupo as minhas pessoas de acordo com essa análise que eu fiz. Então, quais eu vou ter que trabalhar dentro do mês? As questões comportamentais, quais eu terei que trabalhar performance, quais eu terei que trabalhar qualidade. Então, quando você agrupa, você insere essas pessoas num plano de ação e já era. Uma vez que você inseriu essas pessoas no plano de ação, você vai trabalhar essas pessoas dentro daqueles gaps e as necessidades identificadas na análise durante todo o mês. E aí, a partir do momento que elas estão no plano de ação, você entra com a recorrência, no mínimo, semanal, para você ir reforçando o que ela está fazendo de bom, o que ela ainda precisa melhorar, qual é a rota que ela precisa seguir, aplicar as medidas disciplinares para os casos de reincidências, para eles entenderem que o jogo é sério, que você sabe do que você está falando, que você não vai tolerar os mesmos erros. Erros novos, super permitido. Os erros fazem parte do processo de aprendizado, mas errar os mesmos erros é negligência, e você, como líder, não pode aceitar isso e deve tomar as ações, mas sem hesitar, sempre sendo rígido com os processos, mas gentil com as pessoas. Essa ordem jamais ela pode ser inversa. Então, essa é uma massa que eu carrego comigo, né? Você sempre vai atuar diante da situação. Você não está advertindo ou aplicando uma medida disciplinar na pessoa. Você está sancionando a situação. Esse é um ponto bem importante. E aí, quando você tem essa recorrência de feedbacks, você começa a firmar compromissos com essas pessoas, tirando delas, com base no histórico e no melhor resultado histórico dela, quanto ela vai se comprometer de evoluir a partir da semana seguinte, e assim você vai fazendo até encerrar o seu mês, registrando todos os feedbacks em ferramentas, em formulários. É importante você gerar esses documentos, porque ao término da recorrência semanal, ao final de um mês, você terá 4 evidências de que você tomou ações fundamentadas com essas pessoas e que os resultados dela tracionaram ou não tracionaram, quais ainda estão sendo os impactos, para você, de novo, né, repetir os passos no mês novo que se inicia. E tudo isso vai fazer você gerar insumos para defender para a empresa aqueles colaboradores ou funcionários que realmente não tem jeito. Mas hoje, a maioria dos líderes faz o quê? Eles tentam defender
pela garganta, defendendo, dizendo assim, mas não tem jeito, já fiz de tudo, a pessoa não reage. Tá bom, mas cadê os fatos, cadê os dados, cadê as evidências de que realmente você tomou todas as ações que você poderia, que você pode dormir, deitar a sua cabeça em paz no travesseiro, de que você fez tudo o que você poderia e a pessoa realmente não reagiu. A partir daí, aí sim, você estará tranquilo se a empresa tomar a decisão ou te autorizar a fazer o desligamento dessa pessoa. Então, quando você desliga um funcionário, um colaborador, você não está desligando somente o seu funcionário, você está desligando, muitas vezes, uma família, né? Essa pessoa, ela é provedora de uma família, e você, como líder, tem uma responsabilidade social absurda. Então, não é simplesmente o desligamento pelo desligamento. O que está por trás? Sabe, sempre se questiona isso. O que está por trás de uma rebeldia? O que está por trás de uma má qualidade num atendimento ou numa prestação de serviços? O que está por trás de um desligamento? Quais são os fatores que envolvem todos esses pontos, né? Então, é por isso que eu digo que liderar não é um cargo, liderar é uma missão. Queridos, olha só, hoje então foi a primeira live que eu fiz aqui de perguntas e respostas. Eu tenho aqui mais um punhado de perguntas que me foram enviadas, de dúvidas que me foram enviadas, e que eu vou usar a live de hoje, como eu já fiz, e a de amanhã, sexta-feira. Amanhã, inclusive, será a última live dessa sequência de lives de aquecimento que eu chamei aqui de live dos líderes atípicos. E é uma live de aquecimento para quê, Nice? Para a minha semana da jornada do líder de alta performance, que é um evento 100% online, com inscrição gratuita, onde as aulas serão também gratuitas, e lá nessa jornada eu vou te mostrar as oportunidades que existem no mercado, eu vou te mostrar como você pode aproveitar essas oportunidades, e no último dia da jornada, a trilha que você pode seguir para ter tudo isso aqui que eu respondi hoje de maneira muito consolidada, muito fundamentada, tá bom? Eu espero que de alguma forma eu tenha trazido alguns insights aqui para vocês, espero ter ajudado de alguma forma, e não perde amanhã que eu vou dar continuidade às perguntas que me foram enviadas. E se você também quer ter a sua pergunta, a sua dúvida respondida, em qualquer vídeo, coloca no comentário a sua dúvida, eu vou tomar nota, e amanhã aqui na live dos líderes atípicos eu trago as respostas para você dentro da minha vivência prática, de tudo aquilo que eu já passei e que de repente eu consigo te ajudar a passar de uma maneira mais leve, né? Tá bom? É isso, desejo a vocês uma noite maravilhosa. Rita, muito obrigada pela sua presença, Giovanni, Fabi, Janete, Maria, Diego, gratidão por vocês estarem aqui. Rick, firme e forte, a Tatiana também. Muito legal ter vocês aqui, gente. Desejo a vocês uma noite maravilhosa. Obrigada pela atenção de vocês. Eu vejo vocês na live amanhã, às 21 horas, tá bom? Um bom descanso para todos vocês. Tchau, tchau. Eu vejo vocês na live de amanhã. Vem para o Instagram, @liderando+. Espero você lá. Tchau, tchau. São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.